A humanidade está preparada para o grande dia? Desde os tempos antigos, Deus usou os profetas para alertar o povo sobre o fim do mundo e o juízo final. Embora essas profecias tenham sido pronunciadas há mais de 2000 anos atrás, os cristãos observam que o fim se aproxima a cada dia mais. Um profeta do Senhor que foi usado para anunciar as coisas futuras era Isaías. Nesse vídeo de hoje falaremos sobre sua história de compromisso com o Senhor e os 5 alertas que foram profetizados e que mais cedo ou mais tarde se cumprirão. Como disse Mateus no capítulo 24 e verso de número 35, que faz o seguinte aviso sobre a decisão e vontade do Senhor: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Desde que o mundo se afundou em pecados, Deus tem levantado profetas para pregar o seu evangelho, conduzindo a humanidade para um arrependimento sincero de suas práticas pecaminosas e os levando à salvação eterna. E um desses homens usados pelo Senhor é o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos escritores do Antigo Testamento que profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. O nome Isaías significa "O Senhor é salvação". Isaías era um profeta que tinha compromisso e era fiel ao Deus único. Portanto, levava a palavra de Deus de forma mais dura, a fim de despertar aos que dormiam espiritualmente. Mas ao mesmo tempo, trazia conforto e esperança por conta das promessas de restauração que o Senhor havia feito. Um fato verdadeiro e ao mesmo tempo curioso é como Isaías profetizou sobre alguém que nem havia nascido ainda, como o Messias. Mesmo ele tenha vivido 700 anos antes do nascimento do Salvador, ele trouxe profecias muito detalhadas acerca daquele que viria julgar o mundo no grande dia. E a promessa do Senhor de restaurar o céu e a terra, como está descrito no livro de Isaías, capítulo 66 e versos de número 22 e 23, que nos adverte: assim como o novo céu e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. O livro bíblico de Isaías contém 66 capítulos com profecias e alertas sobre os nossos dias. Irei tratar com vocês sobre os 5 alertas que o próprio Senhor enviou para a humanidade, enviando seu servo Isaías como boca e ouvidos para avisar sobre o fim. Afinal, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Livro de Apocalipse, capítulo 3 e verso de número 6. Portanto, como primeiro sinal de alerta temos: os perversos serão levados pelas trevas. Temos evidência clara dessas palavras em alguns versículos bíblicos. No livro de Provérbios, capítulo 21 e verso de número 16, que nos diz: a pessoa que se desvia do caminho da sensatez na Assembleia dos Mortos permanecerá. No livro de Mateus, temos outra passagem bíblica que traz esclarecimento sobre a mensagem do profeta Isaías, quando Mateus assim diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. No versículo seguinte, temos a clara certeza da visão do profeta Isaías sobre a grandeza e a glória de Jerusalém e o triunfo da igreja sobre a terra. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Livro de Isaías, capítulo 60 e versos de números 1 e 2. Através desse versículo percebemos que haverá um novo céu e uma nova terra aos que foram fiéis até o fim e receberam do Senhor o galardão de vida eterna. Todo o sofrimento, choro, dor desaparecerão e renasceremos em glória com novas vestes, vestes brancas como a neve e um corpo glorificado em Cristo Jesus. Portanto, como já foi citado nos versículos anteriores, será um tempo muito difícil para aqueles que não se arrependerem e continuarem em suas práticas más. Como nos tempos que Moisés foi usado por Deus para alertar o faraó sobre as consequências de sua desobediência e ousadia contra o Senhor, e as pragas foram enviadas. Uma delas foi a escuridão total que o Egito experimentou. Assim será nesses dias em que as trevas cobrirão os ímpios. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Livro de Êxodo, capítulo 10 e versos 21 ao 23. Com todos esses exemplos bíblicos e inegáveis, temos a clara certeza da vinda do Messias a buscar sua igreja. O dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Mas cabe vivermos na luz, pois Cristo é a luz que a humanidade necessita. Já o segundo sinal nos mostra sobre as pessoas que não discernem entre o
o bem ou o mal, pagarão um alto preço. E te digo isso com base bíblica. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Isaías, capítulo 5 e versos 20 e 21. O profeta já orientou o povo em relação ao discernimento entre o certo e o errado. Examinando as escrituras sagradas, vemos que ele não foi o único a fazer o alerta. No Novo Testamento, mais precisamente no livro de Mateus, capítulo 7, e versos 13 e 14, que nos revela: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vivemos em uma constante disputa entre o bem e o mal, e isso se refere em nossas escolhas e atitudes no dia a dia. No nosso lar, em relação com nossos filhos, casamento, no trabalho com nossos colegas de profissão. A briga interna é constante, mas o caráter é revelado no secreto, quando tomamos a decisão de sermos íntegros e honestos conosco e principalmente com os outros. Quem temos sido em nossa casa, no nosso trabalho? O bem tem prevalecido em sua vida ou o mal tem sobressaído? A Bíblia adverte dizendo que nosso coração é enganoso, mas que venhamos buscar a verdade e orientação da sua palavra nas escrituras sagradas, para que não tenhamos que pagar um alto preço quando ele vier. O terceiro sinal de alerta é sobre a permissão do Senhor para que coisas ruins aconteçam no intuito de acordar a humanidade. Em algum momento da sua vida, você já deve ter se questionado sobre algo de muito ruim que te aconteceu. E talvez a primeira pergunta que você tenha feito foi essa: será que Deus me ama? Deus ama todas as suas criaturas. Afinal, ele nos criou imagem e semelhança dele. Mas o mundo caiu em pecado e a explicação para as coisas estarem acontecendo é o seu alerta sobre o fim dos tempos. No livro de Isaías, capítulo 26 e verso de número 9. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O profeta, quando disse a palavra juízos na terra, ele faz referência aos desastres, dores, sofrimentos que vêm acontecendo pelo mundo. Prova desses acontecimentos é o Covid. Terremotos de altas escalas na Turquia são exemplos das coisas que o próprio Senhor disse que haveria. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, em sua visão, descreve o derramamento de 7 taças sobre os seguidores do anticristo, depois que a 7ª trombeta tocar. A primeira taça derramada trará doenças perniciosas e úlceras malignas. A segunda taça é derramada sobre o mar, matando os seres viventes. A terceira taça, o mar se transformará em sangue. A quarta é derramada sobre o sol, matando as pessoas queimadas de tanto calor. A quinta taça causará uma dor insuportável aos que ficarem. A sexta taça será a morte do anticristo. E a 7ª e última taça será a vinda do Filho do Homem, que virá em glória e majestade para julgar. E os ímpios serão condenados ao fogo do inferno. Portanto, em tudo isso, o Senhor tem um propósito: chamar o povo ao arrependimento e à salvação eterna ao lado dele. As coisas irão piorar. E isso é uma afirmação e verdade bíblica. Aliás, ela é a palavra viva e eficaz do Senhor. O quarto sinal de alerta: Deus é misericórdia, mas também justiça. Muitas pessoas usam essa frase como um meio de justificar suas atitudes e pensarem que não haverá uma consequência para tais atos. Afinal, Deus é misericórdia, e esquecem a parte do justiça. Venho te lembrar por meio da palavra dele que todo ato mau tem consequências. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. A profecia é clara quando diz que a ira de Deus cairá sobre a terra. Deus ama as pessoas, mas não os seus pecados. Lembremos-nos que ele é santo e abomina toda a prática pecaminosa. E o quinto sinal é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Muitas pessoas dizem: vou aproveitar a vida mais um pouco enquanto estou jovem. Quando ficar mais velho, eu aceito a Cristo e abandono as coisas desse mundo. Se você já disse essa frase, tome muito cuidado. Jesus virá num piscar de olhar e somente os que se arrependeram e o aceitaram é que serão salvos. O livro de Isaías, o profeta, no versículo 55 e versos de números 6 e 7, nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus não quer saber do seu passado, ele quer saber de você agora, nesse exato momento. Você só precisa de ter se arrependido verdadeiramente e ter o aceitado de todo o seu coração. Deus sonda nossos pensamentos e coração. Os prazeres terrenos não se comparam com as celestiais. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2 e versos de números 15 ao 17. As escrituras fazem um alerta
alerta sobre como será a vida dos ímpios. Os dias serão maus, e você não precisa sofrer junto com eles. Cristo é acessível, e você pode tomar a sua decisão hoje assistindo esse vídeo. Lembre-se, não temos muito tempo. O relógio do fim está correndo depressa. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais almas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo.